Bem-vindos ao primeiro módulo da nossa série Os Agravos Silenciosos. Hoje a gente vai encarar de frente duas substâncias que, olha, estão em quase toda festa, em todo encontro, mas que também são duas das maiores causas de morte que poderiam ser evitadas no mundo: o álcool e o tabaco. Exatamente. A ideia aqui não é fazer um sermão, nada disso, mas sim entender o tamanho real do problema no Brasil. Perfeito. E a nossa missão hoje é justamente mergulhar nos dados e, na ciência por trás desses dois gigantes da saúde pública. Vamos olhar a epidemiologia, ou seja, os números que mostram a dimensão do estrago. Certo? E, mais importante, vamos tentar entender a lógica clínica que separa um hábito social de uma dependência grave. Para guiar essa conversa, a gente se baseou em materiais que detalham bem essa abordagem, incluindo os critérios do famoso DSM-5. Ótimo. Então vamos começar pelo mais onipresente de todos, né? O álcool. É a substância psicoativa mais consumida no planeta. A gente celebra com ele, brinda. Mas, assim, em que ponto essa relação, que começa de forma tão leve, vira uma doença crônica, complexa? Como é que essa chave vira? Essa é a grande questão, porque não é uma chave, sabe? Não é um interruptor de liga e desliga. Ah, não é um momento específico. Não mesmo. É mais como uma rampa escorregadia. A transição é um processo, uma evolução bem gradual. Tudo começa naquilo que a gente chama de uso social. O que seria o normal para a maioria das pessoas, imagino. Exato. É aquele consumo ocasional, dentro de um contexto, sem compulsão, sem prejuízo nenhum. A pessoa tem total controle. É o chopp no happy hour, a taça de vinho no jantar. Ok, uso que não transborda, que não afeta outras áreas da vida. Mas e o primeiro degrau dessa rampa? Quando que o sinal amarelo acende? O primeiro alerta é o uso de risco. Aqui, a pessoa ainda não tem necessariamente um problema visível, mas o padrão de consumo dela já ultrapassa os limites considerados de baixo risco pela ciência. E que limites são esses? Por exemplo, a OMS define como de baixo risco até uma dose padrão por dia para mulheres e até 2 para homens. Alguém que consistentemente bebe acima disso, mesmo que se sinta bem, já está em uso de risco. O dano ainda não apareceu, mas a probabilidade de que ele apareça, aumentou drasticamente. Entendi. É como dirigir um pouquinho acima do limite de velocidade. Talvez nada aconteça, mas o risco de um acidente é estatisticamente maior. Isso. E depois desse ponto. Aí a coisa complica mais. Aí evolui para o uso nocivo. Agora o dano já é real, já é observável. Pode ser um dano físico, tipo uma gastrite e problemas de fígado, ou um dano psicossocial, como brigas constantes em casa, queda de rendimento no trabalho. Mas nesse ponto a pessoa já é considerada dependente? Ainda não. E isso é o mais interessante. Nesse estágio, a pessoa já sofre as consequências, mas, clinicamente, ela ainda não preenche os critérios para dependência. Ela ainda não tem a compulsão incontrolável ou os sintomas de abstinência, entende? Nossa, isso é fascinante, porque a gente tende a pensar de forma binária, né? Ou a pessoa é alcoólatra ou não é. Mas existe essa zona cinzenta enorme, onde o álcool já está claramente fazendo mal, mas a dependência clássica ainda não se instalou. Precisamente. E o último estágio, aí sim, é a dependência. É o quadro completo do que a medicina chama de transtorno por uso de álcool. A característica principal aqui é a perda de controle. A pessoa não consegue mais escolher. Não consegue. O corpo desenvolve tolerância, ou seja, precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E a abstinência aparece quando o consumo é interrompido. Tremores, ansiedade, sudorese, náuseas. O álcool deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade. Essa progressão é muito clara. E você mencionou uma ferramenta clínica, o DSM-5. Imagino que seja isso que ajuda os médicos a navegar por essa zona cinzenta e definir quando o problema virou, de fato, um transtorno. Como é que isso funciona na prática? Isso mesmo. O DSM-5, que é o manual de diagnóstico usado na saúde mental, ele nem usa mais o termo alcoolismo, sabe? Ah, é. Ele fala em transtorno por uso de álcool ou TUA. E o classifica em níveis: leve, moderado e grave. O diagnóstico é feito com base em 11 critérios.
Se a pessoa apresentar pelo menos 2 desses critérios num período de 12 meses, ela já tem o diagnóstico de TUA. E que tipo de critérios são esses? É sobre a quantidade que a pessoa bebe? Essa é a parte mais interessante. Quase nenhum dos critérios é sobre a quantidade. São todos sobre o comportamento da pessoa em relação à bebida. É sobre o papel que o álcool passa a ocupar na vida dela. Ah, entendi. Por exemplo, um dos critérios é consumir álcool em quantidades maiores ou por um período mais longo do que o pretendido. É a clássica promessa de hoje vou beber só uma. Que nunca se cumpre. Nunca. Isso mostra a perda de controle na prática. A intenção da pessoa já não corresponde mais à ação dela. Faz todo sentido. Outro critério muito forte é gastar muito tempo em atividades para obter, usar ou se recuperar do álcool. A vida da pessoa começa a girar em torno da bebida. A segunda-feira é perdida por causa da ressaca, o que rouba tempo produtivo, tempo com a família. E a pessoa começa a se isolar, imagino. Exato, o que nos leva a outro critério: abandono de atividades sociais, profissionais ou de lazer. A pessoa deixa de ir ao futebol com os amigos, ou de sair com o parceiro porque prefere ficar em casa bebendo, ou porque os programas não envolvem álcool, né? Quer dizer, o álcool se torna a prioridade número 1, passando por cima de todo o resto. O que me parece mais contundente é quando a pessoa sabe que está se prejudicando e mesmo assim não para. Isso está nos critérios. Com certeza, e é um dos mais graves. Continuar o uso do álcool, apesar de ter consciência de um problema físico ou psicológico persistente que é provavelmente causado ou exacerbado pelo álcool. Putz, a pessoa tem um diagnóstico de depressão, de gastrite, de pancreatite. O médico avisa que a bebida está piorando o quadro, a pessoa sente isso na pele, mas a compulsão é tão forte que ela não consegue parar. É a doença falando mais alto que o instinto de autopreservação. É muito pesado. E a gravidade do transtorno, então? Depende de quantos desses critérios a pessoa apresenta. Exatamente. Com 2 ou 3 critérios, o TUA é considerado leve, com 4 ou 5, moderado, e a partir de 6 critérios do transtorno é grave, indicando uma dependência já muito bem estabelecida e com risco altíssimo de complicações. Fica claro que é um problema complexo com muitas nuances. E essa ideia de que o problema vai além da escolha individual me faz pensar no outro gigante que a gente está discutindo hoje, o tabaco. Por décadas, a narrativa era que parar de fumar era só força de vontade. Mas a virada de chave veio quando o foco mudou para políticas públicas, certo? Perfeita conexão. O tabagismo é o exemplo máximo de como uma abordagem coletiva pode mudar o cenário de uma epidemia. Se o álcool é a substância mais consumida, o tabaco é simplesmente a principal causa de morte evitável no mundo. No mundo. No mundo. E no Brasil, os números são de uma guerra silenciosa. O tabagismo está ligado a 12,6% de todas as mortes que ocorrem no país a cada ano. Peraí, mais de 1 em cada 10 mortes no Brasil tem o dedo do cigarro? Exato. É um número absurdamente alto. Estarrecedor. Vamos traduzir isso em doenças. São quase 35 mil mortes por doenças do coração, mais de 31 mil por DPOC, aquela doença que destrói o pulmão, e quase 24 mil por câncer de pulmão. Todo ano. Caramba! E isso nos leva a outro impacto brutal, o financeiro. Imagino que tratar todas essas doenças custe uma fortuna para o sistema de saúde. Uma fortuna é pouco. O custo total do tabagismo para o Brasil é de 153,5 bilhões de reais por ano. 153 bilhões. Isso. Esse valor é dividido em 2 partes. Uns 67 bilhões são custos médicos diretos, com quimioterapia, cirurgias, internações, mas o maior custo, quase 86 bilhões, é indireto. É a perda de produtividade. Pessoas que adoecem e não conseguem trabalhar ou que morrem prematuramente. Cara, 153 bilhões de reais. É um valor que mal cabe na cabeça. Dá para construir quantos hospitais, quantas escolas com esse dinheiro.
É como se o país estivesse literalmente pagando para ficar doente. Muda tudo, né? Mas, e aqui vem a grande virada na história. Apesar desses números terríveis, o Brasil é considerado um caso de sucesso global no controle do tabagismo. Como assim? É um paradoxo. É um paradoxo. O problema ainda é gigante, mas a nossa trajetória é de vitória. Pensa só, em 1989, quase 35% dos adultos brasileiros fumavam. Era algo onipresente na cultura, no cinema, em todo lugar. Lembro bem disso. Hoje, essa prevalência despencou para 9,3%. É uma das quedas mais rápidas e expressivas do mundo. E isso não foi um acidente, né? Foi resultado de décadas de políticas públicas muito agressivas. Que tipo de políticas? A gente lembra das imagens chocantes nos maços de cigarro, por exemplo. Essas foram cruciais, mas foi um pacote completo. Aumento massivo de impostos, o que deixou o cigarro muito mais caro, proibição total de publicidade, criação de ambientes 100% livres de fumo, o que desnormalizou o ato de fumar, e, claro, as advertências sanitárias. O Brasil foi pioneiro naquelas imagens fortes que funcionam como um contra-marketing poderoso. E assim como no álcool, a clínica também tem ferramentas para medir a dependência do cigarro, certo? A lógica é parecida com a do DSM-5? É parecida na intenção, mas a ferramenta é diferente, mais direto. Para nicotina, a gente usa muito o teste de Fagerström. Fagerström. Isso. É um questionário rápido de 6 perguntas que avalia o grau de dependência física da nicotina. Ele não foca tanto no comportamento social, como o DSM-5, mas sim nos sinais clássicos da dependência química. E o que ele pergunta? Coisas práticas, bem práticas, tipo, quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro? Se a pessoa fuma nos primeiros 5 minutos, isso indica uma dependência altíssima, porque o corpo passou a noite em abstinência. Exatamente. E precisa de nicotina urgentemente. Outra pergunta é, você fuma mesmo quando está doente, a ponto de precisar ficar na cama? De novo, é um indicador de que a necessidade química superou o bom senso, o mal-estar. A pontuação nesse teste ajuda a definir a estratégia de tratamento. Entendi. Fica muito claro que tanto para o álcool quanto para o tabaco, a gente não está falando só de uma escolha individual, daquela história de falta de vergonha na cara, como se ouve por aí. De jeito nenhum. O contexto social, econômico, parece ter um peso enorme nisso tudo. Aqui você tocou no ponto central que conecta tudo, os determinantes sociais da saúde. Se a gente olha o perfil de quem ainda fuma no Brasil hoje, o retrato é muito claro. A prevalência é maior entre homens, pessoas com menor nível de escolaridade e que vivem em áreas urbanas. Não é coincidência. Ou seja, a chance de uma pessoa fumar ou não está diretamente ligada à sua educação, sua renda, ao ambiente onde ela vive. Exatamente. Uma pessoa com menos anos de estudo pode ter menos acesso à informação sobre os riscos. Alguém vivendo sob forte estresse financeiro pode usar o cigarro como uma válvula de escape. Então, não é uma questão de julgar a força de vontade do indivíduo, mas de entender que o ambiente pode facilitar ou dificultar escolhas saudáveis. E é por isso que as políticas públicas são tão importantes. São a arma mais poderosa que a gente tem. Faz todo sentido. Então, se a gente fosse amarrar as pontas da nossa conversa de hoje, a gente viu que álcool e tabaco são problemas gigantescos no Brasil, com um custo de vidas e um custo financeiro que, nossa, mal dá para calcular. Imenso. Vimos que a dependência não é um interruptor, mas uma escada rolante, um processo gradual. E, por fim, que a luta contra isso tem 2 frentes. A clínica, com ferramentas para entender e tratar o indivíduo, e a coletiva, com políticas públicas que atacam as causas do problema. É a síntese perfeita. A responsabilidade é compartilhada. A sociedade tem o dever de criar um ambiente que proteja as pessoas, e o sistema de saúde tem o dever de oferecer tratamento acessível e humano. E essa discussão sobre como o nível de escolaridade e o contexto social influenciam o hábito como fumar é o gancho perfeito para o nosso próximo encontro, né? Onde a gente vai ampliar essa lente. Isso mesmo. A gente vai sair do nível do indivíduo e das substâncias para investigar as causas das causas.
No próximo módulo, vamos mergulhar de cabeça nos determinantes sociais de saúde, explorando a conexão crítica entre coisas como saneamento básico, meio ambiente e a prevenção de uma gama enorme de doenças. Isso nos deixa com uma reflexão para os próximos dias, então. Se o nosso CEP, a nossa escolaridade, a nossa renda, se tudo isso molda tão profundamente os nossos hábitos e a nossa saúde, até que ponto as nossas escolhas são de fato 100% nossas? E, mais importante, qual é o papel da sociedade em construir um ambiente que nos empurre para a saúde e não para a doença? Vamos começar com duas imagens bem distintas. A primeira é a de abrir a torneira da cozinha, encher um copo com água e beber sem pensar duas vezes. É um ato de confiança, né? Total. A segunda imagem. Uma rua depois de uma chuva forte, toda alagada, com a água da enchente se misturando ao esgoto que transbordou. Um cenário infelizmente bem comum. E a nossa missão hoje, a partir dos materiais que a gente recebeu, é justamente sair do ambiente do consultório para investigar como esse cenário ao nosso redor, a nossa rua, o nosso bairro, o acesso à água, como tudo isso define a saúde de uma população inteira. Perfeito. Então, a pergunta que vai guiar nossa análise é: como o saneamento e a educação ambiental são, na verdade, a primeira linha de defesa da saúde e como a atenção primária se encaixa nisso? Exato. O foco hoje é na lógica da prevenção, mas na sua forma mais fundamental. A gente está falando de olhar para as causas das causas dos problemas de saúde. Começa bem antes do sintoma, então. Muito antes. Começa nas condições que permitem que as doenças apareçam e se espalhem. É sobre entender que a saúde não nasce no hospital. Ela é construída ou destruída no ambiente em que a gente vive. Ok, vamos analisar isso. Para começar, acho que para muita gente, e olha, eu me incluo nisso, a palavra saneamento básico é quase um sinônimo para esgoto? Exato, tratamento de esgoto. Mas os documentos que a gente analisou deixam claro que o buraco é bem mais embaixo, né? O conceito é muito mais amplo. Muito mais amplo. A definição oficial, que vem da Lei Brasileira de 2007, organiza o saneamento em 4 pilares fundamentais. O primeiro, claro, é o abastecimento de água potável. O caminho da água. Isso. Desde a captação em um rio ou represa, passando pelo tratamento até chegar segura na nossa torneira. O segundo é o esgotamento sanitário, que é o que a maioria pensa. A coleta do esgoto e o tratamento adequado. Certo, água e esgoto, os dois clássicos. Mas você disse que eram 4. Deixa eu ver se adivinho o terceiro. Tem a ver com o lixo que a gente produz. Exatamente. O terceiro pilar é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. A coleta de lixo. Isso, o serviço que coleta o nosso lixo e dá a ele um destino correto, seja um aterro sanitário, seja a reciclagem. E o quarto é aquele que a gente só lembra quando a coisa fica feia, a drenagem e o manejo das águas pluviais. Ah, então é disso que se trata a segunda imagem que eu descrevi. As ruas alagadas. É o sistema de bueiros e galerias. E a falha de qualquer um desses 4 pilares abre a porta para uma série de doenças. É uma relação de causa e efeito direta. E os materiais listam isso, né? De forma bem clara. A falta de água tratada e de esgoto é uma rodovia expressa para diarreia, cólera, hepatites A e E, febre tifoide, várias parasitosas. Já o lixo acumulado e as enchentes criam um cenário perfeito para a proliferação de vetores. Ratos, mosquitos. Isso, o rato se multiplica no lixo e, na enchente, a urina dele, contaminada, se espalha pela água, causando a leptospirose. E quando a gente olha os números do Brasil, a situação é mais séria do que eu imaginava. As fontes que recebemos apontam que só 52% do esgoto que o país gera é tratado. É muito pouco, quer dizer que quase metade de tudo vai direto para os rios. E tem um dado que me deixou realmente chocada. 40% dos municípios brasileiros ainda usam lixões a céu aberto. 40%. Esses números são a fotografia de uma desigualdade brutal. O gráfico sobre internações por carência de saneamento, que está nos nossos materiais, é a prova disso. A diferença entre as regiões é gritante. A taxa de internação na região norte é absurdamente maior do que na sudeste. Isso não é coincidência, reflete décadas de falta de investimento. Na prática, uma criança no norte tem uma chance muito maior de ser hospitalizada por diarreia grave do que uma criança no sudeste.
Uma doença que seria totalmente prevenível. Exato. As desigualdades de saúde no Brasil são, em grande parte, um reflexo direto das desigualdades de saneamento. E o mesmo gráfico aponta que a faixa etária mais vulnerável é a de crianças de 0 a 4 anos. São sempre os menores pagando o preço mais alto. Ok, o cenário macro é desanimador, mas os materiais apontam para uma solução que não depende de uma obra bilionária e que acontece no nosso bairro. É aqui que entra a atenção primária à saúde. Precisamente. É aí que a Estratégia Saúde da Família, a SF, se torna uma ferramenta poderosíssima. A capilaridade da SF, com equipes que conhecem o território, as famílias, permite ações de educação ambiental que atacam o problema na raiz. Não é só dar remédio. Não, é ensinar a não ficar doente. Isso na teoria soa perfeito. Mas sendo um pouco cética, as equipes de saúde da família já estão sobrecarregadas com dezenas de outras demandas, pré-natal, vacinação, diabetes. Elas realmente têm tempo para serem também educadoras ambientais? Essa é uma questão crucial. A sobrecarga existe? É um desafio real. No entanto, os materiais argumentam que essa não é uma tarefa a mais, e sim uma parte central do trabalho. Como assim? Um agente de saúde que visita uma casa e orienta a família a tampar a caixa d'água para evitar a dengue ou a ferver a água da bica antes de beber, está praticando saúde da forma mais eficaz possível. Ele está impedindo que aquela família ocupe um leito de hospital. São ações práticas, então. Ensinar a armazenar água, a separar o lixo, a eliminar focos do Aedes aegypti no quintal. E uma das práticas que os materiais destacam e que eu achei fascinante é a compostagem doméstica. Parece algo complicado, sabe? Coisa de quem tem um quintal enorme. Mas o interessante é que não precisa ser. Hoje existem métodos de compostagem em baldes, que podem ser feitos até em apartamentos. E o impacto é transformador. Transformador em que sentido? Transforma o que seria lixo em adubo. É uma ação que conecta tudo, então. Saúde pessoal, ambiental, até economia. Exato. E o agente de saúde pode ser o catalisador que apresenta essa ideia para a comunidade. Para ilustrar o peso do ambiente na saúde, as fontes trazem um estudo de caso que é quase um experimento natural perfeito. Aconteceu nas cidades gêmeas de Laredo, nos Estados Unidos, e Nuevo Laredo, no México. Vizinhas separadas só pelo rio. Isso. O cenário é idêntico, mesmo clima, mesma geografia e, o ponto principal, o mesmo mosquito Aedes aegypti voando dos dois lados da fronteira. A lógica diria que a incidência de dengue deveria ser parecida, certo? Mas os resultados da pesquisa são de cair o queixo. O que eles descobriram? Eles mediram a prevalência de infecção recente por dengue. Em Nuevo Laredo, no México, era de 16%. Já em Laredo, do lado americano, apenas 1,3%. Pera aí. Uma diferença de mais de 10 vezes? Exato. Mas a diferença brutal na transmissão não tinha a ver com inseticida, com vacina, nada disso. Qual foi a variável que explicou essa diferença toda? As condições de vida. Simples e direto. O estudo revelou que em Laredo, nos Estados Unidos, 36% das casas tinham ar-condicionado central e 78% tinham telas nas janelas. Ah, entendi. Em Nuevo Laredo, no México, esses números eram de 2% e 54%. O ar-condicionado faz com que as pessoas mantenham as janelas fechadas. As telas criam uma barreira física. Ou seja, a infraestrutura das casas no lado americano simplesmente impedia o contato entre o mosquito e as pessoas. Foi uma barreira ambiental que se provou mais eficaz que muitas intervenções de saúde. Isso mostra, sem dúvida, que a saúde de uma população é definida pelas condições de moradia. Ok, falamos de problemas clássicos de saneamento. Esgoto, lixo, mosquitos. Mas os materiais nos empurram para além disso, mostrando que o perigo ambiental mudou de cara, ficou mais invisível. E aqui entramos em duas ameaças modernas, a poluição do ar e os microplásticos. Exato. A poluição do ar é um determinante de saúde gravíssimo. Os materiais trazem uma tabela que é, assustadora. As partículas finas, chamadas de PM2,5, que saem da fumaça dos carros, das indústrias, são tão pequenas que entram na nossa corrente sanguínea. E elas estão associadas não só a problemas respiratórios, né? Não só. Estão diretamente ligadas a eventos agudos, como infartos e AVCs.
E as pesquisas mais recentes citadas nas fontes vão além. Ligam a poluição crônica a um risco maior de câncer de pulmão, diabetes tipo 2 e até um declínio cognitivo acelerado. E sobre isso, há uma história brasileira, que é ao mesmo tempo um alerta e uma esperança. Nos anos 70 e 80, a cidade de Cubatão, em São Paulo, era o Vale da Morte. Um cenário apocalíptico, a poluição era absurda. A vegetação morria, crianças nasciam com malformações, era terrível. Mas a história não termina aí, né? Não. A partir de uma pressão social e governamental muito forte, a cidade conseguiu uma virada impressionante. E o resultado na saúde foi direto e mensurável. As fontes mostram que após a recuperação ambiental, houve uma queda de 95% na incidência de asma e bronquiolite em crianças na região. 95%! Cubatão é a prova de que a degradação ambiental, por pior que seja, pode ser revertida. E os benefícios para a saúde são quase imediatos. Isso nos leva à ameaça final, e talvez a parte que mais me assustou nos materiais: os micro e nanoplásticos. Partículas minúsculas de plástico que estão em todo lugar. Na água, no ar, na comida. Por muito tempo a pergunta era: ok, a gente ingere isso, mas faz mal. E parece que agora temos uma resposta. E é uma resposta muito preocupante. As fontes destacam um estudo de março de 2024 no New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Os pesquisadores tiveram uma ideia brilhante e assustadora. O que eles fizeram? Eles analisaram as placas de gordura, os ateromas, que foram retiradas cirurgicamente das artérias carótidas de pacientes. Peraí, eles procuraram por plástico dentro dessas placas de gordura? Dentro das artérias das pessoas? Como eles conseguiram ver algo tão pequeno? Com técnicas de microscopia eletrônica muito avançadas. E os achados foram um marco. Eles encontraram micro e nanoplásticos, principalmente polietileno e PVC, dentro das placas de gordura de 58,4% dos pacientes. Quase 6 em cada 10 pessoas. Isso por si só já é horrível. A ideia de ter plástico nas artérias. Mas o estudo foi além, não foi? Eles acompanharam esses pacientes. Sim, e essa é a parte mais chocante. Os pacientes que tinham plástico detectado em suas artérias apresentaram um risco 4,5 vezes maior de sofrer um infarto, um AVC ou de morrer por qualquer causa nos 3 anos seguintes. 4,5 vezes maior? Isso, em comparação com os pacientes cujas placas de gordura não continham plástico. 4,5 vezes. Isso é um fator de risco gigantesco. É comparável aos riscos clássicos como fumar, ter colesterol alto ou pressão descontrolada. É um fator de risco independente e de altíssima magnitude. A hipótese principal é que essas partículas de plástico dentro da parede da artéria agem como um corpo estranho, sabe? E desencadeiam uma inflamação crônica e intensa. E essa inflamação torna a placa de gordura instável. Exatamente. Como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando ela rompe, forma-se um coágulo, que causa o infarto ou o AVC. E os materiais ainda mencionam que o plástico pode funcionar como um cavalo de Troia, carregando outras toxinas para dentro do corpo, com pesquisas recentes já investigando a ligação até com o câncer coloretal. Então, o que tudo isso significa? Depois de analisar tudo isso, fica claro para mim que a saúde começa muito, mas muito antes do hospital. Começa na política de saneamento de uma cidade, na forma como a gente lida com o nosso lixo, na qualidade do ar. E até nas partículas invisíveis que estão no nosso ambiente. A prevenção através do saneamento e da educação não é só uma parte da saúde pública. Parece que é o alicerce de tudo. Sem dúvida. E isso reforça o papel insubstituível da atenção primária. A equipe da Estratégia Saúde da Família é quem está no território, vendo a caixa d'água destampada, o lixo acumulado. É essa equipe que pode traduzir o conhecimento sobre os determinantes ambientais em ações práticas que protegem a comunidade antes que ela adoeça. É a ponta do sistema que age na causa, e não só na consequência. Exato. O maior potencial está ali. Agora que a gente compreendeu a dimensão desses desafios, a questão que fica é:
como o nosso sistema de saúde está, de fato, estruturado para responder a tudo isso. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar na arquitetura do Sistema Único de Saúde, seus princípios e os indicadores que usamos para medir se estamos vencendo ou perdendo essa batalha. A análise de hoje nos deixa com uma reflexão inevitável. Os materiais mostram que o microplástico que a gente descarta numa embalagem pode literalmente parar dentro das nossas artérias, multiplicando o risco de um infarto. Isso me leva a uma última pergunta, que fica para quem nos ouve. Se o nosso lixo está dentro do nosso sangue, causando doenças, a partir de que ponto a política ambiental se torna, na prática, a mais importante e a mais urgente política de saúde que existe? Olá! Hoje a gente vai mergulhar na principal ferramenta do Brasil para combater doenças, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Todo mundo usa ou conhece alguém que usa, mas como essa estrutura gigantesca funciona de verdade na prática? Exato. A nossa missão aqui é desvendar a arquitetura do SUS, seus princípios e, o mais importante, como é que os gestores usam os dados para saber se estão no caminho certo. É como se a gente fosse analisar a planta baixa e o painel de controle do nosso sistema de saúde. Boa. A gente vai olhar para o que a Constituição de 88 estabeleceu como um direito e depois para as ferramentas que transformam essa ideia em ação no dia a dia. E para isso a gente vai usar como guia alguns materiais sobre a estrutura do sistema, sobre como se monitoram doenças específicas. Isso mesmo. Certo, então vamos desempacotar isso. A ideia é entender os pilares do SUS e como uns conceitos que parecem super técnicos, tipo incidência, prevalência, funcionam como uma bússola, né? Uma bússola. Perfeito. Para orientar as políticas públicas e combater de tudo, desde hipertensão até tuberculose. Então, para começar, é bom lembrar que o SUS ele não surgiu do nada, né? De jeito nenhum. Foi uma conquista da Constituição de 1988 que mudou completamente a lógica da saúde no Brasil. Virou um direito universal. Exato. E é um sistema público, gratuito para quem usa. Mas é claro que ele tem um custo gigantesco. A pergunta é, de onde vem todo esse dinheiro? Então, o financiamento é uma responsabilidade compartilhada. É um modelo que a gente chama de tripartite. Com base nos dados de 2022 que a gente tem nas fontes, o gasto total foi de 403,8 bilhões de reais. Nossa! E a divisão é a seguinte: a União, que é o governo federal, contribuiu com 37,6%, o que dá uns 151,8 bilhões. Certo. Os estados e o Distrito Federal entraram com 28,4%, ou seja, 114,7 bilhões. E, por fim, os municípios. Que é onde a gente vive o dia a dia. Exato. E eles arcaram com a maior fatia individual, 34%, totalizando 137,3 bilhões de reais. Espera um pouco, isso é bem surpreendente. Quer dizer que os municípios individualmente são os maiores financiadores do SUS? Sim. O que isso significa na prática? A qualidade do atendimento que uma pessoa recebe na sua cidade depende mais da saúde financeira da prefeitura do que, sei lá, de uma política nacional. Essa é uma observação crucial e significa exatamente isso. Entendi. Essa estrutura dá autonomia para os municípios, o que é bom, porque adapta o serviço para a realidade local, mas ao mesmo tempo cria uma dependência direta, sabe? Da grana de cada prefeitura. Da capacidade de arrecadação e da gestão de cada prefeitura. Uma cidade com economia forte pode investir mais, enquanto a vizinha com menos recursos vai ter dificuldade. É uma tensão que existe dentro do sistema. Entendi. Então o dinheiro é a base. Mas o SUS também foi construído sobre umas ideias muito fortes, os tais princípios doutrinários. Exato, são 3 conceitos que, eu diria, formam a alma do sistema. O primeiro é a universalidade. Certo. A ideia é simples e, na época, foi revolucionária. Saúde é um direito de todos os cidadãos, sem exceção. O acesso tem que ser garantido. E pensar que antes de 88 não era assim, né? Não era. A saúde pública era majoritariamente para quem tinha carteira de trabalho assinada. O SUS quebrou essa barreira. O segundo princípio, a integralidade, me parece que vai além de só ter acesso. Sim, a integralidade defende que o cuidado deve ser completo. Não é só tratar a doença quando ela aparece. É o todo. É o todo. Abrange desde a prevenção, como vacina e saneamento, passando pela promoção da saúde, tipo programas antifumo, até o tratamento e a reabilitação do paciente.
É olhar para a pessoa, não só para a enfermidade. E o terceiro, a equidade. Esse parece ser o mais complexo de todos. Não é simplesmente tratar todo mundo igual, né? Exatamente. A equidade talvez seja o princípio mais sutil e o mais desafiador. Por quê? Porque ele parte da premissa de que as pessoas não são iguais e têm necessidades diferentes. Então, significa tratar os desiguais de forma desigual. Dando mais para quem precisa de mais. Isso. Oferecendo mais a quem mais precisa. Na prática, isso se traduz em focar recursos, atenção em populações mais vulneráveis ou em regiões com piores indicadores de saúde, para tentar diminuir as disparidades. É uma busca por justiça social. Ok, então temos esses grandes ideais. Acesso para todo mundo, cuidado completo e foco em quem mais precisa. Mas, bom, esses princípios são só palavras se não der para medir se eles estão sendo alcançados, certo? Exato. Como os gestores sabem onde focar os recursos? Como eles medem o tamanho de um problema? É aí que entra a epidemiologia, com as ferramentas de medição. Você não pode gerenciar aquilo que não mede. Certo. Vamos focar em 2 indicadores que são a base de tudo. O primeiro é a taxa de incidência. Incidência. Ela mede o número de casos novos de uma doença num certo período. Pensa nela como um velocímetro. Mostra a velocidade com que a doença está se espalhando. Entendi. A fórmula é o número de casos novos dividido pela população que está em risco de pegar aquela doença. Certo. Incidência mede a velocidade. Os novos casos de tuberculose, por exemplo. Mas e as doenças que não acontecem de repente, mas que se acumulam na população por anos, tipo a hipertensão? Perfeito. Como o sistema mede o peso total dessas condições crônicas que afetam milhões ao mesmo tempo? Ótima pergunta. E ela nos leva direto para o segundo indicador, a taxa de prevalência. Prevalência. Se a incidência é o filme que mostra a velocidade, a prevalência é uma foto do momento. Uma foto. Isso. Ela mede todos os casos existentes de uma doença, novos e antigos numa população. É a ferramenta essencial para a gente entender a carga total, o peso que doenças crônicas como hipertensão e diabetes impõem sobre o sistema. E a fórmula? É o número total de casos dividido pela população total. Vamos usar os exemplos concretos das fontes para isso ficar mais claro? Para incidência, a tuberculose é um bom caso. Sim, a tuberculose é a doença infecciosa que mais exige notificação no Brasil. Em 2023, a taxa de incidência foi de 32,4 casos novos para cada 100 mil habitantes. E esse número não é só uma estatística, imagino. Não, de forma alguma. Ele é uma ferramenta de vigilância ativa. Permite monitorar surtos regionais, avaliar se estratégias como o tratamento diretamente observado, TDO, estão funcionando. O TDO é aquele em que o profissional de saúde acompanha o paciente tomando o remédio. Esse mesmo. E também ajuda a direcionar equipes para buscar ativamente pessoas com sintomas em comunidades de maior risco. Entendi. E para prevalência, a hipertensão é um exemplo que você citou. Exato. A fonte aponta uma prevalência de aproximadamente 24% da população adulta no Brasil. Nossa. Vamos parar e pensar no que esse número significa. Quase 1 em cada 4 adultos vive com essa condição. É um fardo contínuo e gigantesco. Sim, a tuberculose é a doença infecciosa que mais exige notificação no Brasil. Em 2023, a taxa de incidência foi de 32,4 casos novos para cada 100 mil habitantes. E esse número não é só uma estatística, imagino. Não, de forma alguma.
Ele é uma ferramenta de vigilância ativa. Permite monitorar surtos regionais, avaliar se estratégias como o tratamento diretamente observado, TDO, estão funcionando. O TDO é aquele em que o profissional de saúde acompanha o paciente tomando o remédio. Esse mesmo. E também ajuda a direcionar equipes para buscar ativamente pessoas com sintomas em comunidades de maior risco. Entendi. E para prevalência? A hipertensão é o exemplo que você citou. Exato. A fonte aponta uma prevalência de aproximadamente 24% da população adulta no Brasil. Nossa, Vamos parar e pensar no que esse número significa. Quase 1 em cada 4 adultos vive com essa condição. é um fardo contínuo e gigantesco. E esse dado justifica a existência de programas permanentes de acompanhamento, como o Hiperdia e as políticas de distribuição gratuita de remédios nas farmácias populares. Uhum. O mesmo vale para o diabetes, com prevalência de 10,2% em 2023. São milhões de pessoas que dependem do sistema não por uma semana, mas pela vida toda. Ok, então esses indicadores medem as doenças na população. Mas e a saúde do próprio SUS? Como a gente mede a performance do sistema? Essa é a outra metade da história. Porque ter médicos e postos de saúde é uma coisa, mas eles estão realmente chegando nas pessoas e fazendo a diferença? Para isso, a gente usa os indicadores de desempenho. E um dos mais cruciais que as fontes destacam é a cobertura da Estratégia Saúde da Família, a SF. A SF, que é a porta de entrada do SUS, né? O postinho perto de casa. Exatamente. Atenção primária. Medir a cobertura nos diz qual a proporção da população tem acesso a esse cuidado que é fundamental. E os números que a gente tem indicam que em 2023, a cobertura da ESF era de 67% no Brasil. Isso atendia a cerca de 150 milhões de pessoas. Uhum. Olhando por um lado, 150 milhões é um número impressionante. Mas por outro, 67% significa que 1/3 da população, mais de 50 milhões de pessoas, está fora desse modelo. Exato. O que, na prática, acontece com essa parcela que fica descoberta. O impacto é direto e mensurável. Para os 67% que estão cobertos, as fontes associam claramente a expansão da ISF, a redução da mortalidade infantil, por exemplo. Ah, interessante. E uma boa cobertura também diminui as hospitalizações por causas que poderiam ser evitadas, como complicações de diabetes e hipertensão. Se a pessoa controla isso bem na UBS, ela não vai parar no hospital. E para o terço que está de fora? A lógica se inverte. Sem o acompanhamento contínuo da ISF, a porta de entrada do sistema acaba sendo a emergência do hospital. O que é muito pior. É mais caro, menos eficiente e focado em tratar a crise, não em prevenir. Então, maior cobertura da ESF significa menos hospitais lotados. Mas essa estratégia precisa de gente, né? Precisa de profissionais na ponta. Com certeza. E isso nos leva a uma questão crítica. A gente tem profissionais suficientes para fazer essa porta de entrada do SUS realmente funcionar? E, mais importante, onde é que eles estão? Essa pergunta nos leva a outro indicador de desempenho-chave: a relação médico por habitante. A OMS recomenda um parâmetro mínimo de 1 médico para cada 1.000 habitantes. E o Brasil? O Brasil, na média nacional, está bem acima disso. São 2,6 médicos por 1.000 habitantes, em dados de 2023. À primeira vista, 2,6 parece ótimo, bem acima do 1,0 da OMS. Mas essa média nacional não acaba sendo uma estatística um pouco enganosa? Totalmente. Ela serve para alguma coisa se a realidade é que a gente tem uma Suíça médica em algumas capitais e um deserto de profissionais a poucos quilômetros de distância? Exatamente. A média esconde uma desigualdade brutal, o que é um desafio direto àquele princípio da equidade que a gente falou. Claro. O que fascina aqui é o contraste que os dados revelam. O estado do Rio de Janeiro tem 4,3 médicos por 1.000 habitantes. Bem alto. Muito. E dentro do estado, a capital, o município do Rio, tem impressionantes 7,07. 7. Enquanto isso, a cidade vizinha de São Gonçalo, um município enorme, tinha, em dados anteriores a 2022, só 0,83 médicos por 1.000 habitantes. Isso é chocante. A gente está falando de 2 cidades na mesma região metropolitana. Uma do lado da outra, com realidades de saúde de países completamente diferentes. Uma com padrão europeu
e a outra abaixo do mínimo da OMS. É, Isso mostra que o problema fundamental talvez não seja a falta de médicos no país, mas um problema gravíssimo de distribuição. é um problema de fixação e distribuição. Essa concentração nas capitais é um dos maiores gargalos do SUS. E eu imagino que essa desigualdade se conecte com um outro problema grave que a população sente na pele: as filas de espera. Com certeza. Aquelas filas enormes para procedimentos eletivos. Exato. Cirurgia de catarata, colocar uma prótese no quadril. Se não tem especialista na região, a fila explode. A conexão é direta. O tempo de espera é um termômetro da eficiência da equidade do sistema. E esse atraso não é só um incômodo, né? Não mesmo. Para um idoso, esperando uma cirurgia de catarata pode significar meses de isolamento, risco de queda. Para alguém que precisa de uma prótese, é dor crônica, incapacidade de trabalhar. E no fim das contas, a pior do quadro clínico. E hora do quadro, sofrimento que poderia ser evitado e, ironicamente, custos mais altos lá na frente para o próprio sistema. Certo. Vimos a estrutura, as ferramentas, os desafios. Agora, vamos ver como toda essa arquitetura se aplica a um grande problema de saúde pública. O caso do tabagismo no Brasil, segundo as fontes, é uma grande história de sucesso. É um dos exemplos mais notáveis do mundo em termos de política pública de saúde. Os dados são impressionantes. Quais são? A prevalência de fumantes adultos no Brasil caiu de 34,8% em 1989 para os atuais 9,3%. Uau, é uma queda drástica. E não foi um acidente, foi fruto de décadas de políticas públicas consistentes, baseadas em evidências e alinhadas com tratados da OMS. E que políticas foram essas para conseguir um resultado tão expressivo? Foi uma abordagem em várias frentes. Primeiro, e talvez o mais impactante, foi a política de preços impostos. Deixar o cigarro caro. Muito caro. O imposto sobre o cigarro no Brasil é altíssimo, varia de 70% a 90% do preço final. E para comparar? Para se ter uma ideia, a fonte menciona que no Paraguai essa alíquota é de só 16%, o que infelizmente acaba alimentando o contrabando. Entendi. Então, o preço foi o primeiro passo. O que mais? Outras frentes foram a restrição total de propaganda, a exigência daquelas imagens de advertência nos maços e a criação de ambientes 100% livres de fumo. Isso desnormalizou o ato de fumar, né? Completamente. E um ponto crucial foi o apoio direto a quem quer parar. O SUS oferece tratamento gratuito, com apoio psicológico e, quando precisa, medicamentos. É o princípio da integralidade em ação. E as fontes trazem um número sobre o custo do tabagismo para o país que coloca tudo em perspectiva. Sim, é um número astronômico. 153,5 bilhões de reais por ano. 153 bilhões. Esse valor soma os custos médicos diretos, com câncer, infarto, e também as perdas de produtividade por mortes prematuras ou incapacidade. Quando a gente olha para esse número, A gente entende que cada real investido em campanhas e tratamento para parar de fumar não é um custo, é um investimento com retorno gigantesco. então, no final das contas, o que tudo isso significa? A gente viu que o SUS é um sistema imensamente complexo, que nasceu de um ideal constitucional poderoso de saúde para todos, guiado por princípios ambiciosos como universalidade, integralidade e equidade. E a gente viu que a gestão não é cega, ou pelo menos não deveria ser. Ela é orientada por um verdadeiro painel de controle de indicadores. Certo. E esses números medem desde a velocidade de avanço da tuberculose até a cobertura da saúde da família. E eles revelam os dois lados da moeda, né? Exato. Tanto os grandes avanços, como a espetacular queda do tabagismo, quanto os desafios persistentes e profundos, como as desigualdades regionais na distribuição de médicos e as filas de espera. A nossa análise hoje focou muito na arquitetura do sistema e nos dados que ele usa para se guiar. Mas uma das fontes, um estudo publicado no New England Journal of Medicine, trouxe um dado que parece vir do futuro e é bem alarmante. Sei qual é. A detecção de microplásticos e nanoplásticos dentro de placas de gordura nas artérias de pacientes. E a presença desses plásticos foi associada a um risco 4,5 vezes maior de eventos como AVC ou infarto. É assustador. E isso levanta uma questão final que eu acho bem provocadora.
como um sistema de saúde projetado no século XX para combater vírus, bactérias, doenças crônicas, Uhum. como ele se adapta para lutar contra contaminantes ambientais invisíveis que estão literalmente se tornando parte do nosso corpo. O que significa prevenção nesse novo cenário, onde o inimigo não é um patógeno, mas o próprio ambiente que a gente criou? Chegamos ao final da nossa temporada. E, olha, depois de tudo que a gente analisou, fica uma pergunta grande no ar, né? Fica. A gente falou de doenças que se manifestam no corpo, nas veias, nos órgãos, mas a origem delas parece que está em outro lugar. Exato, nasce nas condições de vida, no ambiente. Isso. Então, como é que a medicina e o nosso SUS enfrentam um inimigo que tem essa dupla face? Essa é a pergunta central. E ela nos obriga a fazer um exercício que não é assim tão comum. É tirar o jaleco por um instante e olhar para a janela. Gostei da imagem. Olhar para a cidade, para o bairro, para a casa da pessoa que a gente atende. Um paciente com doença hepática pelo álcool não é só um fígado doente, né? Claro que não. É uma pessoa que talvez perdeu o emprego, que vive numa comunidade sem espaços de lazer, que enfrenta uma angústia que a gente, não vê no exame de sangue. Se a gente não entender esse contexto, o tratamento vai ser sempre incompleto. Faz todo sentido. Vamos começar por aí, então, com dois gigantes que a gente discutiu bastante, o álcool e o tabaco. A primeira impressão é que são escolhas individuais, né? É o que parece um vício da pessoa. Exato. Mas os números que as fontes trouxeram, nossa, pintam um quadro completamente diferente. Eu fiquei chocado com o custo do tabagismo no Brasil. 153,5 bilhões por ano. É um valor astronômico. É um número que é até difícil de entender o que significa. É mais que o orçamento de muitos ministérios para ter uma dimensão. E esse valor se divide em duas partes que são bem cruéis. Uma parte é o custo direto, o dinheiro que o SUS gasta tratando as doenças. Infarto, câncer, DPOC. Isso. E a outra parte, que muitas vezes é invisível, é a perda de produtividade. São pessoas que morrem cedo, no auge da vida profissional, ou que se afastam do trabalho. É um dreno de recursos e de vidas para o país. E o impacto na saúde é brutal. As fontes que a gente viu apontam que 45% das mortes por infarto, quase metade, tem o dedo do cigarro. Quase metade? E 85% das mortes por DPOC, aquela doença que vai tirando o fôlego da pessoa. Com o álcool, o caminho é parecido. A gente viu aquela progressão que começa social e pode virar uma dependência grave com critérios lá no DSM-5. E as consequências são devastadoras. A cirrose, a psicose de Wernicke-Korsakoff, que, basicamente destrói partes do cérebro. É terrível. Exato. E aí, diante desse cenário que parece tão sombrio, surge um dos pontos mais interessantes das nossas fontes. Que é? O Brasil é um caso de sucesso mundial justamente no combate a um desses gigantes, o tabagismo. A gente conseguiu algo que poucos países conseguiram. Os números são impressionantes, né? A prevalência de fumantes, ou seja, a porcentagem de adultos que fumam, despencou. Caiu de quase 35% em 1989 para pouco mais de 9% hoje. É uma das quedas mais rápidas do mundo. Isso é incrível. Mas aí vem a pergunta, como? Não foi com uma campanha dizendo fumar faz mal, porque isso todo mundo já sabia. Não teve mágica. Teve política pública séria e sistêmica. Foi uma estratégia em várias frentes, seguindo o que a OMS preconiza. Primeiro, o preço. O imposto sobre o cigarro no Brasil é altíssimo. Quanto, mais ou menos? Entre 70% e 90% do preço final. Isso desestimula o jovem a começar. Depois, a proibição total de publicidade. Acabou aquela imagem de glamour. Ambientes fechados 100% livres de fumo. Espera aí, deixa eu te interromper nesse ponto do imposto. É uma estratégia poderosa, sem dúvida. Mas isso não abre uma porta gigantesca para o contrabando. Ah, com certeza. O cigarro do Paraguai, onde o imposto é de só 16%, é muito mais barato. Ele inunda o mercado ilegal aqui. Isso não mina o esforço? Essa é uma excelente observação e é um desafio real.
O contrabando existe, é um problema sério de segurança e de saúde. Mas o que os estudos mostram é que, mesmo com o mercado ilegal, o saldo da política de preços altos é imensamente positivo. Mesmo assim. Sim, o aumento do preço no mercado legal ainda tem um efeito dissuasor muito forte, principalmente para os mais pobres e os mais jovens. E o ponto crucial é que o SUS oferece o tratamento para parar de fumar de graça. Ah, a combinação. Exato. A abordagem foi dificultar o acesso e, ao mesmo tempo, oferecer uma porta de saída. A combinação funcionou. Entendi. A solução não foi perfeita, mas foi a melhor possível e salvou vidas. E o que eu acho fascinante nessa história é que a gente tratou o problema não só no pulmão do paciente, mas no ambiente, nas regras, nos impostos. E esse padrão... De que o contexto é mais importante? Exato. Que o contexto é mais importante que a biologia, ele apareceu em vários outros materiais. Me vem à mente aquele exemplo das cidades gêmeas, Laredo e Nuevo Laredo. É uma analogia perfeita sobre o poder dos determinantes sociais. São duas cidades na fronteira, uma no Texas, outra no México. Separadas por um rio. Isso. Mesmo clima, mesma geografia e, o mais importante, o mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Pela lógica, a dengue deveria ser parecida, certo? Mas não é, nem de longe. Em Laredo, no lado americano, a doença é muito mais rara. E a explicação não tem nada a ver com biologia. A diferença está nas casas. Precisamente, tá? Na infraestrutura. Em Laredo é muito mais comum as casas terem ar-condicionado e telas nas janelas. As pessoas simplesmente têm menos contato com o mosquito. Mesmo ele estando lá. Mesmo ele estando lá. Já em Nuevo Laredo, com condições de moradia mais precárias, o mosquito entra em casa muito mais fácil. A dengue, nesse caso, não é uma doença do mosquito, é uma doença da arquitetura, da desigualdade. E quando a gente traz essa analogia para o Brasil, o paralelo mais direto é a nossa situação de saneamento básico. Os números são alarmantes. Muito. A gente comemora que 84% da população tem acesso à água tratada, o que é bom. Mas a outra ponta do sistema é um desastre. Só 52% do esgoto é coletado e tratado, o que significa que quase metade de todo o esgoto do país é despejado direto nos rios e tem um dado que é ainda mais medieval. 40% dos nossos municípios ainda usam lixões a céu aberto. Lixões. Quando a gente vê esses números, não surpreende ter surtos de leptospirose depois de enchente, ou a persistência de esquistossomose, hepatite A. Não é falta de higiene das pessoas, é falha de infraestrutura. A doença tá tipo brotando do chão. E como se não bastasse essa contaminação que a gente vê, as fontes apontaram para uma nova ameaça, uma que é quase invisível, os micro e nanoplásticos. Eu confesso que aquele estudo do New England Journal of Medicine me deixou sem dormir. Foi um estudo que acendeu todos os alertas. Pesquisadores italianos tiveram a ideia de analisar as placas de ateroma. Aquelas placas de gordura dentro das artérias que causam infarto e AVC. Exato. As placas que foram removidas cirurgicamente de pacientes. E o que eles encontraram lá dentro foi chocante. Plástico? Eles acharam pedaços microscópicos de plástico dentro da placa de gordura na artéria carótida das pessoas. Peraí, como é que alguém sequer pensa em procurar plástico ali? Parece ficção científica. Pois é, e o mais assustador não foi só encontrar, foi o que essa presença significava. Isso. O estudo acompanhou esses pacientes e descobriu que aqueles que tinham microplásticos nas placas, eles tinham um risco 4,5 vezes maior de sofrer um infarto, um AVC ou de morrer nos anos seguintes. 4,5 vezes, né? É inacreditável. Então, o que a gente está dizendo é que a poluição que a gente cria, a garrafa PET, a embalagem, isso se quebra, entra na nossa comida, na nossa água e viaja pelo nosso sangue até se alojar na parede das nossas artérias. É isso, multiplicando o risco da doença que mais mata no mundo. Como? Qual o mecanismo? A teoria que os artigos exploram é a do cavalo de Troia. Essas partículas de plástico são corpos estranhos e o nosso sistema imune reage a elas. Gerando inflamação. Isso, uma inflamação crônica de baixo grau e estresse oxidativo na parede do vaso. Essa inflamação constante desestabiliza a placa e causa o infarto.
Mas tem mais. O plástico age como uma esponja para outras toxinas. Ah, não. E ele absorve e carrega com ele substâncias perigosas, como o bisfenol A. Então ele não só inflama por si só, como entrega um coquetel tóxico diretamente dentro dos nossos tecidos. Isso muda tudo. Prevenção cardiovascular não é mais só sobre colesterol e pressão alta, é sobre o ar que a gente respira. E aí a gente volta para a questão inicial. Se os problemas são tão sistêmicos, qual é a principal ferramenta que a gente tem para lutar essa guerra? A resposta que emerge de todas as fontes é uma só: o SUS. O Sistema Único de Saúde. Ele foi desenhado exatamente para isso. Não para ser só um amontoado de hospitais, mas um sistema de saúde. E é fundamental lembrar dos princípios que fundaram o SUS lá em 88. Primeiro, a universalidade. Saúde é direito de todo cidadão. Parece óbvio, mas não é em muitos lugares do mundo. De forma alguma. Segundo, é a equidade, que é uma ideia sofisticada. Tratar os desiguais de forma desigual. Dar mais a quem mais precisa. E o terceiro princípio, talvez o mais importante aqui para a nossa discussão, é o da integralidade. O sistema deve enxergar a pessoa por inteiro, não a doença. Cuidar da prevenção, do tratamento, da reabilitação. O SUS, na sua concepção, é a ferramenta perfeita. Mas tem um problema. Tem um problema. Como as fontes também mostram, essa ferramenta poderosa tem sido cronicamente subfinanciada. Os números da comparação internacional são um soco no estômago. O gasto público com saúde no Brasil é de apenas 3,9% do PIB. É muito pouco. O gasto por pessoa fica em torno de $610. Quando a gente compara com outros países com sistemas universais, o Canadá investe $3.874. O Reino Unido, $4.043. É quase 7 vezes mais. E esses números não são só estatística, né? Na prática, esses $610 significam a fila de espera, a falta de um especialista, o equipamento quebrado. O remédio que não chega. Exatamente. Isso gera a percepção de que o SUS não funciona, mas o que os dados mostram é que o SUS faz milagres com o pouco que recebe. É um modelo de sucesso operando em modo de crise permanente. E para quem está se formando em medicina ou em qualquer área da saúde, a conclusão que salta aos olhos é que a trincheira mais importante não é o centro cirúrgico de um hospital de ponta. Não mesmo. É a comunidade. É a atenção primária à saúde, a APS. A porta de entrada do sistema. Exato. E a nossa principal política de APS, a Estratégia Saúde da Família, a ESF, é um tesouro que a gente tem. Ela já cobre 67% da população. É um feito gigantesco. São equipes que conhecem as famílias pelo nome, que visitam as casas. E o impacto disso é concreto, é mensurável. Os estudos são claros. Onde a ESF se expande, a mortalidade infantil cai, as hospitalizações por condições que poderiam ser controladas no posto, como diabetes e asma, também diminuem. Ou seja, a ESF não só melhora a saúde, como economiza dinheiro do sistema. Exato. A ESF é o lugar onde toda essa nossa conversa se materializa. É a agente de saúde que orienta sobre como guardar água para evitar a dengue, é a enfermeira que organiza um grupo de hipertensos, é o médico de família que conecta a tosse de uma criança com a poluição da avenida onde ela mora. Nenhum hospital consegue ter essa visão do todo. Nenhum. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a grande mensagem que fica é que os maiores problemas de saúde que a gente enfrenta, tabaco, álcool, doenças crônicas, não podem ser reduzidos a uma falha moral do indivíduo. De forma alguma. São problemas sistêmicos com raízes fincadas nos determinantes sociais e ambientais. E o sucesso do Brasil contra o tabaco prova que é possível enfrentá-los com políticas públicas inteligentes. E o SUS é o nosso melhor instrumento para isso. Com a atenção primária como sua espinha dorsal. Fortalecer a APS não é um gasto, é o investimento mais inteligente que um país pode fazer para ter uma população mais saudável e reduzir as desigualdades. Essa jornada toda reforça uma ideia. Ser um profissional de saúde no Brasil é muito mais do que diagnosticar e tratar. É também ser um agente na luta por um sistema mais justo e por condições de vida mais dignas. E para fechar, as fontes nos deixam com uma reflexão final, que é quase um paradoxo. A gente concluiu que a atenção primária é a chave de tudo. Certo.
Mas, ao mesmo tempo, os dados mostram um descompasso brutal na formação dos nossos profissionais. O Brasil forma cerca de 38 mil médicos por ano, mas oferece só 16 mil vagas de residência. E dentro desse funil, acontece o quê? As vagas em áreas essenciais para a APS, como medicina de família e comunidade, são justamente as que mais sobram, as menos procuradas. A questão que fica é: como podemos fortalecer a base do nosso sistema se não estamos formando os especialistas que precisam atuar nela? Será que estamos construindo um sistema de cabeça para baixo? Uma pergunta fundamental e um desafio para a próxima geração. Até a nossa próxima análise aprofundada.